Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E meus irmãos, vamos ouvir um testemunho da nossa irmã Vicky Guilford Parnell, onde ela compartilha um sonho profético envolvendo os 3 dias de escuridão, caos e a volta de Jesus. Levem tudo isso em oração, peçam discernimento ao Espírito Santo, retenham o que é bom e compare tudo com a palavra. O mundo está caminhando para dias difíceis e a igreja precisa estar desperta. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Oi, aqui é a Vicky Guilford Parnell. Eu vim compartilhar um sonho com vocês que eu tive no dia 21 de novembro de 2025, às 2h57 da manhã. Hoje é 22 de novembro, e ele se intitula A Escuridão e as 10 Maletas Nucleares. Eu nem tenho questionado o Senhor sobre isso ultimamente, eu apenas deixo isso nas mãos dele, mas esse sonho veio à tona. Vocês são chamados a provar, testar e discernir, assim como eu fiz. Eu coloquei isso diante de Jesus Cristo, meus filhos colocaram isso diante dele. Nós dois recebemos isso de Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:21. Examine todas as coisas, retendo o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. E também temos 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O ponto é este: testem para ver se vêm de Deus ou não. O mundo inteiro jaz no maligno. É um tempo de grande ilusão, grande engano. E quando você entende que o mundo inteiro está envolto em engano e maldade, a profundidade disso, talvez você entenda melhor, porque algumas das coisas que eu falo parecem tão fora da realidade. Se o Senhor permitir, depois desse sonho, eu vou mostrar o que eu quero dizer sobre os mostradores de relógios. Mas primeiro eu vou te perguntar isso. Quando você conta, eu aprendi na escola a contar de 1 a 5, de 1 a 10 e de 1 a 20. Quando você conta até 10, quando você conta até 5, quando você conta até 10, qual número você começa? Do jeito que eu cresci era 1, 2, 3, 4, 5, não 0, como no relógio faz na marca da meia-noite. Só dizendo, a posição das 12 da meia-noite é 00. Não é nem AM, nem PM. Deus não é Deus de confusão. A escuridão e as 10 maletas nucleares, sonho. Novamente, vocês devem provar, testar e discernir. Eu tive esse sonho em 21 de novembro de 2025, às 2h57 da manhã. Meu amado Jesus Cristo, eu orei, provei, testei e discerni que vem de ti, meu amor. Eu peço, Espírito Santo, meu querido amigo, não me deixe escrever uma palavra que não seja para o meu amado Jesus Cristo, em nome dele, porque este sonho vem dele, eu sei. Filha de Sião, agora escreva. Eu sonhei que estava observando o nosso mundo à distância. E não, ele não parecia como é retratado. Eu sonhei que estava observando o nosso mundo à distância, olhando para baixo a partir de cima. Quando olhei para a minha esquerda, vi que o sol estava brilhando. Ao olhar novamente para a superfície da Terra, eu percebi que estava claro em alguns lugares, enquanto em outros estava escuro. O sol já havia nascido. Ao olhar pelos continentes, eu notei algo estranho. Não havia luzes acesas em lugar nenhum. Não há luzes em nenhum lugar. O que está acontecendo? Eu perguntei em voz alta, mas nenhuma resposta veio. O que aconteceu? Perguntei novamente. Quando de repente senti que estava sendo levada rapidamente para baixo, muito rápido. Logo me vi pousando novamente no solo, no chão da terra. Eu olhei para cima e vi um anjo santo de Deus voando rapidamente de volta para o céu. Tudo que eu conseguia ver era o branco de suas vestes e suas asas lindas e enormes. Então ele desapareceu.
Onde eu estou agora na Terra? Eu me perguntei. Enquanto eu olhava ao redor, percebi que estava em um lugar que parecia uma cidade pequena, mas não havia luzes em nenhum prédio, nem nos postes, nada. Nenhuma energia elétrica, nenhum tipo de energia solar, nada. Havia pessoas andando pelas ruas, mas a maioria parecia atordoada, chocada, como se algo horrível tivesse acontecido. Só que isso não tinha acontecido apenas ali, mas em outros lugares também. O que é isso? O que aconteceu? Foi um EMP, pensei. Não, um EMP não causaria o mundo inteiro sem energia de qualquer tipo. Eu vi uma jovem mulher sentada no chão do lado de fora. Ela estava chorando, chorando de maneira profunda, desesperada. Eu corri até ela e perguntei: "Você está bem? Posso te ajudar?" Ela levantou o rosto, ainda chorando, e disse: "Meu Adriel desapareceu, meu filho, e ele tem 2 anos. Ele sumiu na escuridão logo depois que ela caiu." Eu tentei encontrá-lo. Nós procuramos pela casa. Nós procuramos. Mas ela começou a chorar novamente e conseguiu dizer: "Meu marido, ele não me deixou sair. Ele ficava dizendo que a escuridão parecia maligna, que Deus havia dito para ficarmos dentro de casa. E então, depois que o sol voltou, eu procurei o Andrew em todos os lugares. Eu não sei por quanto tempo procurei. Nós tínhamos uma casa grande, nós temos uma casa grande, mas agora meu marido também desapareceu." Ela soluçou. "Eu sinto muito", eu disse rapidamente. A mulher então perguntou desesperada: "Você viu o meu Adriel? Você viu o meu marido, Mark?" "Não, eu não vi", respondi. A mulher começou a chorar quase de forma histérica. Eu olhei ao redor e vi um senhor idoso, confuso, falando coisas desconexas. Eu corri até ele. Eu o ouvi dizer: "Não vá para a rua, Jones. Eles estão todos mortos." Há partes deles em todos os lugares, como se uma criatura selvagem os tivesse feito aquilo. "Ó Deus, Deus", ele dizia. Eu dei um passo para trás, percebendo que estava vendo pessoas ainda em choque após os 3 dias de escuridão. E com o marido da mulher, Mark, desaparecido, fiquei evidente que meu amado Jesus Cristo já havia voltado também. Quanto tempo se passou entre o fim da escuridão e o retorno dele, e este momento aqui, eu não sei. Mas o sol estava brilhando em alguns lugares, então a escuridão tinha acabado. Mas o mundo não voltou ao normal, e nunca mais voltará. Obrigada, Senhor. Isso explica porque não havia luzes quando eu estava observando a terra antes de cima, antes que o anjo santo me trouxesse aqui para baixo. Eu sei que tudo isso está vindo, então por que eu estou presenciando isso agora? Eu perguntei em voz alta. Isso é porque você está separada e chamada para avisar sobre esses eventos até o fim. Eu ouvi uma voz forte, familiar. Eu me virei para a esquerda de onde a voz veio e vi o meu amado Senhor Jesus Cristo em pé ali. Ele aparecia como quando andou sobre a terra, cabelos castanhos com tons avermelhados, também na barba e no bigode, olhos azuis com um toque de fogo santo que muitas vezes resplandece neles, fogo de pureza. Ele estava vestido com uma túnica branca simples, calças brancas e sandálias marrons. Ele falou novamente: "Filha, embora o tempo dos avisos esteja quase chegando ao fim, eu te chamei para essa tarefa. Diga-me, o que você vê?" Eu olhei para ele e disse: "Eu vejo um mundo em choque. Muitos passaram pelos 3 dias de escuridão. Muitos acham que perderam seus filhos sem saber que tu os retiraste por amor, para poupá-los desses dias. Eu vejo vidas destruídas pela devastação,
causada pela chegada dos demônios, dos Néfilins, dos caídos ao nosso reino físico, além das pessoas que desapareceram quando tu vieste buscar os teus. Eu terminei. Sim, filha. Mas o que mais? Ele perguntou. Eu respondi. Pelo que tu me mostrastes, o mundo ainda está sem energia. Mas logo algumas nações começarão a restaurar a energia devagar, para não sobrecarregar as suas redes. Tu me dissestes que em alguns lugares isso pode levar 2 a 3 semanas, enquanto em outros lugares não demorará tanto, pelo menos em algumas áreas, como locais governamentais e militares. Meu amado Jesus Cristo me deu um pequeno sorriso e então estendeu sua mão. Venha comigo, filha, eu te mostrarei o que você precisa ver. Porque ainda existe aqueles que são meus, que estão na terra, mas que resistiram tola e teimosamente ao meu chamado ao arrependimento e se agarraram às coisas que são pecado. Coisas das quais eu os pedi para se afastarem. Agora eles enfrentarão este tempo da minha ira e o reinado do anticristo. E para aqueles meus que se encontram ainda aqui após a escuridão cessar, e eu retornar para a minha noiva, e que permanecem em suas nações, América, Babilônia, eu compartilho essa informação por amor a eles. Ainda assim, o meu amor jamais morrerá ou acabará pelos meus filhos ou pela minha criação. Tudo bem, meu amado, eu disse, enquanto caminhava até ele e pegava sua mão. Como fosse ondas de santidade que corressem como correntezas elétricas pela minha mão, subissem pelo meu braço e percorressem todo o meu corpo. Ele é tão santo e eu não sou. Ele apertou minha mão como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. E claro, ele sabia, ele é Deus. Então, ele ergueu sua mão direita e me fez um movimento circular no ar. E uma abertura apareceu. Dentro dela parecia estar o espaço sideral, os céus superiores. Eu olhei para ele questionando e ele perguntou com um sorriso, você prefere viajar como vocês chamam, por viagem de anjo? Não, não. E eu gaguejei um pouco envergonhada. Filha, ele disse, não há motivo para se envergonhar. Venha. Então, ele atravessou a abertura, me puxando junto com ele. Instantaneamente, estávamos no céu novamente, nos céus superiores. Alto o suficiente para olhar para a terra abaixo. Estamos ainda dentro do firmamento, certo? Eu perguntei. Sim, filha, estamos, ele respondeu. Eu olhei para a terra abaixo, de repente vi uma luz acender. Depois outra. E mais outra em outro lugar. Mas nenhuma parecia ser uma cidade inteira, eram apenas algumas áreas específicas sendo reativadas. Então ouvi o meu amado Jesus Cristo dizer, a maior parte da restauração de energia começará primeiro no subsolo, nos locais que ainda são considerados utilizáveis por enquanto. Assim, tudo o que eu falei e o que está escrito se cumprirá no tempo determinado. Nem todos os da elite, os oficiais do governo e outros grupos conseguiram chegar às bases subterrâneas antes que a escuridão caísse. Foi uma surpresa para eles, como eu disse que seria. Mas aqueles que precisavam estar no subsolo, eu permiti que chegassem lá, antes que eu reivindicasse completamente o que está debaixo da superfície da terra, junto com o que está no ar, com exceção do abismo e do inferno, aos quais o reino das trevas terá acesso quando necessário. Agora, filha, o que eu quero te mostrar é a informação que agora está sendo entregue ao reino das trevas. Como assim? Eu perguntei. Olhe para baixo, filha. Ele apontou para uma massa de terra cercada por água. Eu reconheci imediatamente aquela formação. Era o Canadá e os Estados Unidos. O Canadá se conecta aos Estados Unidos pela fronteira norte. Isso é a América, eu disse. Sim, filha, é. E ela é má e perversa. Sim, é, eu respondi. Eu não podia negar, era a verdade. Ele voltou a falar. Se você quisesse derrubar uma nação, você não faria isso quando ela estivesse no seu momento mais vulnerável? No instante em que estivesse mais fraca?
Aquelas células adormecidas, com os 10 dispositivos nucleares ocultos, as maletas negras estão de prontidão. Elas têm outros meios, através da força do reino das trevas, de receber instruções. Por causa do papel crítico delas, cada uma sobreviverá à escuridão. E será enquanto a América estiver nesse estado vulnerável, com algumas poucas áreas-chave reativando a energia, que essas 10 maletas nucleares escondidas serão autorizadas a detonar. Então, em seguida, a rainha se levantará para o seu curto período de poder. Então, de repente, eu vi explosões surgindo em vários lugares dos Estados Unidos. Eu ouvi meu amado Jesus Cristo dizer: "É isso, filha. É isso que eu queria que você visse." E então eu acordei. Levem isso a Jesus Cristo em oração. Provem, testem e discernam. Aqui estão os versículos. Hebreus 1, 8, 14. Isaías 1, 16, 18. Isaías 5, 30. Isaías 13, 9, 13. Ezequiel 32, 7, 8. Joel 3, 15, 16. Amós 8, 9. Romanos 13, 10, 14. 1 Tessalonicenses 4, 7, 8. 13 e 18. 5, 1, 11. 23, 24. Amós 5, 20, 24. Salmos 24, 1, 5. Isaías 26, 3. 20 e 21. 21, 7, 9. Isaías 21, 7, 9. Isaías 48, 3, 8. Jeremias 51, 9. Jeremias 12, 4. Jeremias 25, 31. Jeremias 50, 31, 32. Jeremias 51, 11, 13 e versículo 29. Romanos 10, 9, 13. 2 Pedro 3, 9. Mateus 11, 28, 30. Espírito Santo, por favor, me ajude. E novamente eu vou perguntar: quando te mandam contar de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, ou simplesmente dizem, contem até 10. Se você não receber nenhuma instrução adicional, de qual número você começa? Geralmente do 1. Então, por que o nosso relógio começa 00 no início do dia? É isso que meia-noite representa 00. Eu só vou mostrar isso agora, eu colori para que eu possa encontrar rápido quando eu precisar. Eu vou mostrar o mostrador do relógio humano, como temos aqui. Temos o número 12, e esse é o início. Agora é isso, eu vou simplesmente chamar isso do que é, porque aqui diz que isso foi encontrado em vários lugares. A meia-noite desafia a classificação. Você não consegue classificar a meia-noite como parte do dia anterior ou como parte do novo dia, porque ela é o fim do dia, mas também é o começo. Meia-noite é a mesma hora, é o começo do dia, mas também é o fim do dia anterior.
Meia-noite desafia a classificação como parte do dia anterior ou parte do novo dia. Mas a meia-noite marca o início e o fim de cada dia no tempo civil. É um ponto de divisão de um dia para o outro. Ela possui valor zero, e ainda assim, quando Deus criou, ele começou pelo número 1. Gênesis 1:5, o primeiro dia. Quando Deus criou o primeiro dia, ele chamou de dia 1. Se ele tivesse chamado de dia 0, então seriam 6 dias, não 7. Seria 1 de 0 a 1, 1 a 2, e assim por diante. Mas Deus começou do dia 1 e Deus não muda. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E também temos Deus não é Deus de confusão. Isso faz sentido? Ou está confuso? Só estou perguntando, claro, fomos treinados a estudar desse jeito. Então, você tem 2 a 2:59. Porque quando chegar o próximo minuto, quando vira 3, começa a terceira hora. 2 é a sua terceira hora do dia. 3 até 4 é a sua quarta hora do dia. De 4 até 4:59, antes de virar 5, é a sua quinta hora do dia. Mas ainda assim, quando nos mandam contar até 10, nós contamos como 1, 2, 3, 4, 5. E isso gera o quê? Quando você chega em... Quando você chega na 11ª hora, das 11 às 11:59, essa é a sua última hora. Mas deveriam existir 12 horas, já que o dia tem 24 horas. Você tem 12 horas até o meio-dia e depois 12 horas até meia-noite. Pelo menos é isso que ainda aparece na internet, só dizendo. E novamente, você começa como 00 no relógio humano. Então, a sua 12ª hora te leva para o próximo dia como primeira hora. A sua 11ª hora, na forma como o relógio funciona hoje, é na verdade a 12ª hora. E eu provavelmente, lembre-se, o relógio gira assim, o tempo segue assim, sempre avança, da forma como Deus criou. Quando você usa o relógio de Deus, e foi isso que ele me disse, você começa com o número 1 antes de continuar. Deixe-me pegar isso aqui. Eu tenho 2 Bíblias aqui. Em Gênesis, quando Deus criou pela primeira vez, ele chamou o primeiro dia de 1. Se ele tivesse chamado o dia de 0, ou 0 até 1, seriam 6 dias, não 7. Você teria 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, assim como está aqui em Gênesis 1:5. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Dia 1, não dia 0, dia 1. Deus não muda, Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E também temos onde diz que Deus não é autor de confusão. E só para você saber, eu anotei aqui. Gênesis 1:5. Dia 1. Gênesis 1:8, dia 2. Gênesis 1:13, 3. 1:19, dia 4. Gênesis 1:23, dia 5. Gênesis 1:31, dia 6. Gênesis 2:2, dia 7. Deus começou com o dia 1, o que te faz pensar que ele começaria a contar o tempo de forma diferente. Ele faz tudo e não muda. 0 não tem valor.
Então, quando você começa com a data de Deus, com o relógio de Deus, é por isso que ele me mandou chamá-lo assim. A sua primeira hora é de 1 a 1h59. Essa é a sua verdadeira primeira hora, não a meia-noite. Porque no relógio humano, 12 é tratado como a primeira hora do dia. Você tem a hora das 2 às 2h59 antes de virar 3. Essa é a sua segunda hora do dia. E se você está olhando para o meio-dia, veja, temos 2 ciclos de 12 horas. Das 1 às 12, depois das 1 até a meia-noite, da 1 até a meia-noite. E, aliás, você vai para o relógio humano, 12 não é realmente meia-noite. E 12 não é realmente meio-dia. Na verdade, segue meio-dia solar. Isso coloca o meio-dia solar no relógio de Deus. O que é o meio-dia solar? Você pode ver em sites de time date. É quando o Sol está em seu ponto mais alto no céu. Meio-dia solar. Existe tanta confusão, tanto engano, mas Deus é um Deus de ordem, precisão e perfeição. Quando Ele criou o primeiro dia, Ele o chamou de primeiro dia. Não primeiro dia, mas vou chamar de dia 2, como o relógio humano faz com o tempo. Novamente, Malaquias 3:6, Gênesis 1:5, 1 Coríntios 14:33, Hebreus 13:8. E há um lugar em Isaías ou talvez Ezequiel que diz que preceito sobre preceito, linha sobre linha. Ele é um Deus de ordem, não há caos nele. Ele faz tudo através de um sistema. Então, se ele começou a criação do dia 1, quando ele pendurou o Sol e a Lua e as estrelas, e nós sabemos que foi aí que o tempo passou a ser contado, os dias puderam ser medidos. Então você entende, ele vai começar com 1. Verso 16 de Gênesis. E Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o 4º dia. Então, o Senhor começou a falar comigo em um dos sonhos, eu acho, sobre a 13ª hora. E eu disse, Senhor, eu não entendo. E então, Ele me mostrou o relógio dele. E aí, tudo fez sentido. Quando você olha para um relógio, quando você olha para um relógio de pulso, a maioria das pessoas nem usa relógio hoje em dia, mas algumas pessoas ainda usam. E você olha para um relógio, ou até mesmo o digital funciona. No analógico está marcando 1h45. Bem, isso é, você sabe, essa é a primeira hora. 1 hora. Entre 1 e 1h59. Então, por que o nosso relógio é diferente? Porque o mostrador é diferente. É um engano deliberado. Nós usamos isso, nós concordamos com isso, porque é assim que fomos ensinados. Mas é realmente assim? Eu só estou perguntando quantos de vocês, quando mandados contar até 10, começam com o número 1? Quando mandados a contar até 100, começam com o número 1? A menos que digam para começar com 0, porque 0 não tem valor. É isso que eu quero dizer quando digo que o mostrador do relógio está zerado. Há engano nele. Leve isso a Jesus Cristo em oração. Há mais coisas envolvidas, mas é tudo o que eu vou falar sobre isso. Quanto aos calendários, Deus é um Deus de verdade. Um Deus de precisão.
um só Deus, um só Jesus Cristo, um só Espírito Santo, um só mundo, uma só terra. Na última vez em que verifiquei, embora não tenha verificado recentemente, há 33 calendários em uso para um mundo, quando Deus criou um calendário. E digo isso que estou lidando com o calendário juliano, o judaico e o gregoriano. É porque ele tem falado comigo sobre essas coisas. E às vezes, quando ele me dá algo, porque quando ele andou na terra, ele usou o juliano e o judaico religioso, não o civil. Então, por que Jesus Cristo, quando caminhou na terra, usaria isso e hoje não usaria? E ele também fala comigo usando o calendário gregoriano, que é o que eu uso aqui onde eu vivo. Pode chamar de bobagem se quiser. Ele lida com a verdade e também com aquilo que estava em vigor quando ele esteve na terra. A propósito, o calendário juliano, você pode dizer que ele está 13 dias atrás do gregoriano, ou que tem 13 dias a mais. Ele tem 11 dias a mais que o judaico. Então isso coloca o gregoriano 13 dias à frente e o judaico 11 dias à frente. Há coisas que ele falou e que eu também encontrei em profecias de outras pessoas, onde ele menciona uma data e depois outra. E quando você coloca o juliano e o gregoriano lado a lado, ou o judaico, é a mesma data. Então aceite como quiser, leve como uma pitada de sal. Deus fará o que quiser, Ele faz como lhe agrada. Mas eu quero a verdade. Então eu trabalho com os três, sem mencionar o calendário Genoque ou o Genoque é o calendário de Deus. As pessoas não querem ouvir isso. Dizem que é o calendário judaico. Mas existem coisas erradas no judaico. Vocês precisam pesquisar. Houve alteração ao longo do tempo. Agora, eu acredito que ele foi dado na palavra de Deus. Eu não estou indo contra a palavra. Eu estou apenas dizendo ele foi alterado. O que eu chamo de calendário é o calendário da criação. Mesmo assim, quando eu comparo as escrituras, observo a lua e tudo mais, ele se alinha com o calendário de Enoque. Mas eu chamo de calendário da criação e é isso que eu vou dizer. Então aceite como achar melhor. E é por isso que eu lido com esses calendários, porque ele fala comigo através deles e eu estou buscando o Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor disse essa data, mas o Senhor também está me mostrando aquela. E quando eu coloco tudo junto, está lá. E ele diz, filha, quando eu andei na terra, eu estava sob domínio romano. Agora, as pessoas querem ficar irritadas, mas ele é Deus. E ele não está sob domínio de ninguém. Sim, ele é Deus. Mas como homem judeu, ele se submeteu, assim como se submeteu à cruz. Porque ele é um exemplo em todas as coisas. Se fosse algo contrário à lei de Deus, ele teria rejeitado. Mas ele caminhou segundo os costumes da terra, como um homem judeu. Aquela terra ainda não era uma nação, mas estava sob controle romano. Então ele usou o calendário judaico e o calendário juliano. Pesquisem isso. Antes de subir aqui e falar, eu estudo profundamente. E então eu pergunto ao Senhor, Senhor, o Senhor realmente quer que eu fale disso? Porque eu realmente não queria. Senhor, as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem viver confortáveis, elas não querem a verdade. Mas aparentemente alguém quer, porque o Senhor me disse, você vai fazer isso, filha. E eu disse, sim, Senhor. Levem isso a Jesus Cristo em oração. Eu não tenho problema algum em fazer algo para o Senhor Jesus Cristo. É só que vivi e eu já vi como as pessoas cristãs ficam agitadas quando você mexe com o que elas acreditam.
Quando você revela a verdade, elas não querem ver, porque isso faria com que elas precisassem mudar suas vidas. Ou elas aceitam ou mudam, ou simplesmente ignoram. E a maioria ignora. Eu não faço afirmações levianamente. Eu estudei profundamente muitas coisas, coisas que vi em sonhos, visões, e coisas sobre como o mundo foi feito. E eu não vou entrar nisso agora. Mas eu permaneço firme no que Ele me mostrou. Eu permaneço firme nas Escrituras, as quais Ele me levou. Quando eu disse, Deus, eu preciso de Escrituras para sustentar isso, a palavra de Deus é a minha linha de prumo. Eu preciso da Tua palavra para sustentar isso. E Ele me dá verso após verso, apoiando o que Ele mostrou. Você pede e Ele te guiará à verdade, se você realmente quiser saber. Mas Ele começou a me mostrar que o mundo inteiro está em engano, em escuridão e confusão, e realmente está. Mas Jesus Cristo consegue atravessar isso com a luz. Ele sabe quem precisa ser alcançado, então para quem quer que esteja tentando alcançar aí, eu oro para que Deus conceda entendimento. Deus abençoe vocês e permaneçam sempre debaixo do sangue de Jesus Cristo. Essa foi a mensagem. E se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.